Olá, viva! Com o regresso dos campeonatos está também de regresso a bancada litoral, à programação da Norte Litoral TV. E então vamos falar-vos para já da segunda Liga, que arranca esta semana, já arrancou, e connosco em estúdio temos o João Couto. Olá, viva João! Muito boa tarde. Varzim que entra em campo já este domingo. É verdade, é o regresso do campeonato nesta versão 2021, nesta versão ainda de algum modo sobre o lema da pandemia, que não nos tem deixado totalmente. Esperemos que mais tarde ou mais cedo tudo isto se venha a dissipar para bem de todos. E estou a falar na questão do público relativamente a assistir aos jogos do futebol e, portanto, cá estamos perante uma época nova, uma época com outros desafios, com algumas novidades, com uma paragem relativamente aos clubes da segunda Liga, que foi uma paragem extensa, uma coisa nunca vista, mas também estamos a viver tempos novos e, portanto, como tal, temos que nos ir adaptando a tudo isto e ir resolvendo todos estes problemas. Como sabem, o Varzim, tal como os outros clubes, também se reforçou. O Varzim, por exemplo, foi, antes de ontem, chegou a acordo com o 18º reforço para esta época, portanto, muita gente saiu e muita gente também entrou, o que é normal, embora os números sejam, no nosso entender, assim um bocadinho exagerados. Varzim que fez uma pré-época com um mini estágio, pode-se entender, cerca de uma semana, em Elvas, para se preparar, fugindo destes ambientes, e para se preparar em terras alentejanas. Varzim que fez 8 jogos de preparação. Dos 8 jogos, não sei se isto é importante, obteve 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, mas é sempre bom que se relembre tudo isto. O Varzim que jogou contra clubes diversos, imaginem, Porto B, que é o adversário da manhã do Varzim aqui na Póvoa, às 6h30, Sintrense, Vilafranquense, Leixões, Oliveirense, Feirense, Vizela e Guimarães B. Portanto, foram 8 jogos, 8 testes para os comandados de Paulo Alves, ele que é o treinador que continua nesta equipa do Varzim, neste clube do qual ele, penso, se está a dar bem e que, diga-se em bom da verdade, na época passada, embora tivessem faltado os 10 jogos finais da época passada, mas a coisa estava fez um bom trabalho. Né? Exatamente. Não, fez um bom trabalho, o Rui fez. Podia ter sido melhor, mas também a faltarem 10 jogos. 10 jogos são 2 meses e meio de competição. O Varzim poderia ter ido um bocadinho mais longe. Não foi, paciência. Na altura o campeonato terminou e olha, há que olhar em frente, há que olhar para o futuro. E o futuro é já o Porto B amanhã, 6h30 da tarde, aliás, com transmissão Sport TV. Aliás, os primeiros 5 jogos de Varzim têm todos eles transmissão Sport TV com os mais variados dias e horários. É uma coisa... mas pronto, até mesmo neste aspecto temos que nos adaptar. Por exemplo, depois do Varzim jogar amanhã com o Porto B, na sexta-feira seguinte joga em Chaves, às 5 da tarde. Na terça-feira seguinte recebe o Arouca às 8 horas da noite. 8 horas hoje, já é noite, como sabes. Ainda nessa semana, mas no sábado a seguir, vai até a Covilhã às 11 da manhã, para jogar às 11 da manhã. E a quinta jornada, no dia 3 de outubro, que é um sábado, que é um fim de semana prolongado, dia 5 de outubro, é feriado ou uma segunda-feira, o Varzim joga na Póvoa com a Académica de Coimbra pelas 11 horas da manhã. Para já são os 5 jogos que estão programados para Sport TV e depois, naturalmente, irão-se conhecer os restantes. Portanto, isto é aquilo que nos apraz dizer sobre este Varzim. Esperemos que entre com o pé direito. Já toda a gente sabe que são jogos à porta fechada, temos Exatamente. Pena. Até mesmo nós temos pena que vamos assistir ao jogo e vamos olhar para as bancadas completamente desertas. Enfim, olha, é um cenário... Até a tua própria... um pouco desanimador. A tua própria função também de speaker feita no estádio do Varzim... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não, porque, não é a mesma coisa. Porque estás a fazer de speaker apenas e só para as equipas técnicas, digamos assim. E se calhar para a televisão. Digo eu, não sei que para quem estiver a ouvir, mas isso... jornalistas. Mas isso para mim não é importante. Para mim não é importante. Importante, sobretudo, é que possa fazer uma coisa útil. Digna, bem feita. Seja útil, bem feita, que sirva ao clube, o meu clube, do qual... eu sou sócio, por isso é que eu posso dizer que este é o meu clube. Que há muita gente que diz, eu sou do clube tal, grande ou maior, grande, pequeno, não sei o que tal. Não, amigo, o senhor não é nada. É sócio, eu não sou sócio, eu gosto só porque é a cor, é o emblema. Não é nada. Só é dono do clube quem é sócio.
Agora, este dono não quer dizer que chegue ali e mande e faça. Não. Donos dos clubes são os sócios são os donos dos clubes. Agora, depois há alguém à frente do clube que manda no clube que foi eleita num sufrágio, enfim, democrático e por aí fora. Portanto, é preciso que se entenda isto. João, por outro lado, esperemos que o Varzinho entre com o pé direito. Com o pé direito. Entretanto, devido a esta pandemia, que já levou a que o campeonato do ano passado fosse cancelado, do ano passado não, da época passada. Sim, época foi passada, este ano. claro. Mas já há jogos que não se realizaram, que há jogadores com Covid, a Direção-Geral de Espetáculos já a cancelar alguns jogos. Isto pode correr mal, não é? Olha, Rui, é muito mal quando isto começa assim. É que já começa mal. Isto começa mal. E há coisas que quando começam mal, tardam ou nunca se endireitam. É como diz o povo. Vamos ver. Há aí umas reuniões importantes, brevemente, entre a Liga e o Governo, do qual mete também a DGS e por aí fora. Vamos ver o que é que isto poderá dar. E eu não quero crer que haja aqui um retrocesso nisto tudo. Porquê? Porque é assim... Deixa-me rebuscar um bocadinho atrás. Os efeitos daquilo que está a acontecer agora, os efeitos, ou por outra, os números que estão a aparecer agora, são coisas que aconteceram há um mês atrás. Mês e meio, 2 meses. E os relatórios que estão a ser conhecidos agora, estão-nos a demonstrar que houve aqui alguém que não se portou bem. Certo? Estou a falar no número de infectados, de casos de infectados. Se há coisa de um mês e meio, 2 meses atrás, tivesse havido um travão, e dizes tu, mas agora vamos mexer em quê? Agora não vale a pena mexer. Na altura que valia a pena. Não venham cá com histórias. Lembrem-se daquilo que aconteceu de há um mês e meio atrás. Ponto. E não sou eu que vou dizer o que é que aconteceu. Não passa minimamente pela cabeça. E, portanto, isto são tudo reflexos do que está a acontecer. Vem aí a abertura das escolas. A abertura das escolas mexe para além do lado laboral, porque entramos já em setembro, a abertura das escolas mexe depois com o resto. Certo? Mexe com o movimento de pessoas nas estradas, nem estabelecimentos, mexe com a juventude nas escolas, mexe com uma série de coisas. Há normas para a prática desportiva nas escolas. Que têm que ser cumpridas, porque se não forem cumpridas, por exemplo, se um menino entrar numa escola com Covid, aquela família toda que ele pertence também tem Covid. O menino com quem contactou nas escolas, porque os meninos, é difícil, Rui, tu não vais desapartar, digamos, ou separar, como queiram, uma criança de uma ou outra que já não vê há 2 ou 3 meses, ou não sei o que e tal. Rui, isto é muito complicado. Ponto. Onde eu quero chegar? Esperemos que isto resulte de facto bem, porque vem aí tempos, e aliás, vem aí medidas, algumas delas já são conhecidas, naturalmente, por parte do Governo, mas se calhar há outras que ainda vão ser mais severas. Não me façam lembrar os tempos quando estourou a pandemia, que quase que não se podia sair de casa. Isto era um silêncio ensurdecedor, quer na terra, quer no ar. Nem aviões nós ouvíamos. Nós vamos voltar a isso, o ficar em casa, mas sair para trabalhar, porque o país não pode parar. O país, agora, claro. Que se possível fique em casa, vamos ter que fazer isso muito brevemente, porque os números vão obrigar a isso. Rui, queres uma medida sagrada para este tipo de situações? E eu não sou médico, nem sou enfermeiro, nem estudei medicina, nem quero saber isso para nada. Tenho conhecimentos básicos como qualquer cidadão. Mas queres uma medida que cortava de certo modo tudo isto para nos obrigar a que o futebol e outras modalidades arranquem, modalidades de estádios, de campos de futebol, de pavilhões e de outros recintos esportivos? Queres uma medida certa, direitinha, e que as pessoas, pronto, para além de continuar a ter o respeito pela distância e tal, era máscaras para toda a gente. Quer na rua, quer nas viaturas, embora nas viaturas tenha a ver com outra questão que é da posse, da propriedade, digamos. Não vamos exigir às pessoas que andem de máscara em casa. Se quiserem, muito bem. Agora, cá mal saiam fora da porta da rua, às tantas vamos ter que andar todos de máscara. Para poder estagnar tudo isto. Porque por isto, Rui,
Como sabes, vão começar as escolas. A parte física, de educação física das escolas vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Os clubes de futebol querem arrancar com a chamada formação. Não estou a falar só de futebol. Handball, basquete, hóquei, por aí fora, etc. Estamos a falar de centenas ou milhares de atletas e depois os paizinhos que movimentam tudo isto, etc, etc. Se isto não começar bem e direitinho, estou a falar relativamente ao futebol e ao jogo, por exemplo, do qual já foi adiado, e vem aí outro jogo adiado, e portanto neste fim de semana, creio que é o Viseu com a Académica de Coimbra, se estas medidas não forem, digamos, tomadas e rígidas, isto pode levar, e não diria um retrocesso, não volta para trás, não para nada, mas há determinados setores, estou a falar do futebol profissional que está a arrancar, há determinados setores que vão ter que às tantas arrancar mais devagarinho. A ver, vamos. Percebes? Portanto, em vez de se fazer 8 jogos num fim de semana, estou a falar da segunda Liga, só se faz 3. E depois faz-se um em cada dia de semana e por aí fora. Vamos como é que isto vai acontecer. Vamos ver, Rui, vamos esperar, porque entretanto vem aí a Primeira Liga. No próximo fim de semana vem aí a Primeira Liga. Exatamente. E há aqui já um jogo que não está aqui atrás da orelha a fazer comichão, que é o Sporting de Gil Vicente. É muito complicado, porque aparecendo casos de Covid, as coisas podem muito bem ser anuladas. Exatamente, Sporting Gil Vicente. Podem muito bem ser anuladas. Mesmo como aconteceu no jogo da segunda Liga, as equipas estão perfiladas, estão no terreno de jogo, foi feita a saudação para quem estava presente, não é para o público, para quem estava presente, e depois aparece uma ordem para poder desmantelar toda a gente, vamos embora, porque não há ordem para haver jogo, porque detectou-se um caso assim, ou vários casos assim. Esperemos que isto não aconteça. Esperemos que isto comece devagarinho, certinho, para que se possa levar tudo isto até ao fim. É muito complicado. Isto é muito complicado. Olha, cá vamos estar na próxima semana para saber tudo isto que vai acontecer também com o Varzim, com a segunda Liga, com o arranque da Primeira Liga também. E é assim, a partir de agora, semanalmente, cá estaremos para o acompanhar com a bancada Litoral. João, continuação de um bom fim de semana. Bom fim de semana. E até para a semana. Ou até para a próxima.